Esta palavra Deus colocou no meu coração no dia que a missionária Sônia estava aqui. Quem conhece a Soninha? A missionária Sônia ministrou aqui a última vez. Hoje a Celinha está aqui, né, Célia? Deus abençoe sua vida. Está desde o começo com a gente. Continue orando aí, intercedendo. O Sam falou que hoje dá para contar umas 4 piadas. Eu falei, não dá não, que as que eu aprendi é muito pesada. E hoje é gravado. Então vamos só na palavra. Pastor que tem bastante. Mas em um momento que a missionária estava pregando aqui, ela falou bem assim, até breve, que ela ia para uma missão. E ela falou, se Deus quiser, em breve eu volto. E ali o Espírito Santo começou a tratar ao meu coração esta palavra, até breve. E esses tempos atrás eu fiz uma viagem, fui visitar meu sogro na Bahia, minha sogra. E para fazer essa viagem, teve todo um preparo antes. Tivemos que esperar minha esposa pegar férias. Tivemos que guardar um recurso que ainda não deu, ultrapassou. É muito longe, irmãos. Muita gente de Minas aí assistindo. Gente, Minas é grande demais. E o mineiro fala, é logo ali. Não é logo ali não, você entra num dia em Minas, roda o dia inteiro e não acabou Minas. Então é longe, uai. É longe. Mas é bênção. E eu tive o privilégio de ir lá e fiquei refletindo nisso. Eu falei, poxa, para fazer uma viagem, para falar um até breve, para uma pessoa tem todo um preparo. E a gente chegou lá, foi muito bom. E até brinquei com a minha esposa, porque a primeira vez que a gente foi, a gente ficou no quarto da mãe dela, né? Aquela recepção. Ela falou, não, fica no meu quarto. E a Vanessa, com vergonha, não, mas não precisa. E eu falei para a velha, eu falei, já pegou tudo que é seu, que depois que você sair não entra mais. Então já pega a toalha, pega travesseiro, que eu vou trancar a porta, eu estou de férias. E é difícil assistir aqui, então lá eu falei, eu vou assistir série. Vou ficar nesse quarto. E aí dessa vez que a gente foi, eles tinham feito um quarto pra gente. E a gente chegou lá, usufruiu deste quarto. E não passou 3 meses, eu falei com meu sogro, eles já quebraram o nosso quarto. E aí eu falei com a minha esposa, eu acho que eles estão querendo espirrar nós. Eu falei, da próxima, acho que a gente vai ter que pagar uma pousada. Mas brincadeira, tem outro quarto lá, mas quebrou mesmo para ampliar a garagem lá. Mas é legal. E aí a hora de dar tchau, que é engraçado, porque o meu sogro, quando eu conheci ele, é aquele cara bruto, né? Aquele cara da roça. Ele falou, um dia se não der certo, você quer separar, separa. Mas não bate não. Se você bater, é desse tamanhozinho assim, ó. E eu dando risada, né? É mais fácil eu bater em você do que nela. E aí ele falou, não bate não, devolve. E agora tem 2, né? A Larissa ali rindo. Eu falei, ele não vai querer, se eu devolver agora já tem 2 e come. Come muito, então deixa que eu cuido. Só que na hora de vir embora, acabou aquela braveza dele. A hora de dar tchau, eu falo, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está aqui de novo. E aí ele enche os olhos de lágrima. Aí começa a chorar, e aí fala, tá nada, vocês demoram para vir. Você fala assim, mas você demora 2, 3 anos. E eu falo, não, ano que vem eu tô aí. E aí fica aquele sentimento, né? A gente quer estar, mas tem todo um preparo para fazer isso. E Deus tratou o meu coração. Com Ele não é diferente. Jesus, Ele nos deu um até breve. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. E parece que essa palavra hoje é uma continuação daquilo que o pastor veio ministrando. E é engraçado como o Espírito Santo faz as coisas, porque nós não sabemos o que o outro irá ministrar. O pastor vem aqui, ministra, a gente se alimentar dos summers, qualquer um que sobe aqui, a gente não conversa antes, que a gente vai ministrar e tal. E Deus vai tratando sempre, se a gente for parar para ver as ministrações, né, sempre Deus leva um pouco a gente para cá, depois um pouco para lá, mas hoje parece uma continuação daquilo que o pastor tem falado, daquilo que o pastor tem pregado. E Deus já tinha colocado isso ao meu coração há mais ou menos 1 mês atrás. E eu falei, Jesus vai voltar. E eu tenho que estar preparado. Eu preciso ter um preparo para isso. E eu queria ler com vocês Atos, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. Se você quiser anotar, ou se você quiser ler aqui também com a gente.
mas é muito bom. Se Deus falar o seu coração, você puder ir no bloco de notas, anota aí, tá bom? Diz assim, ó. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma que o viram subir. O Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Diz assim, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, diferente da casa do meu sogro. Jesus falando da casa do pai dele. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem, versículo 4, até o 4. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Primeiro ponto, Jesus, ele avisa, ó, eu estou subindo aos céus, mas eu vou voltar. Segundo, antes de subir, ele está falando com os discípulos, ele fala, não perturbe o coração de vocês, mas vocês vão ter que crer. Eu vou subir, vou preparar o lugar e vou voltar. E vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas a gente não pode jamais se esquecer que ele fala para todos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu aprendo que não é da forma que a gente pensa que é, ou a gente acha que é, mas é da forma que ele vai tratar os nossos corações. É por aqui, é por ali, porque se a gente não fizer da forma que é, nós não vamos com Jesus. E se a gente não for morar no céu com Jesus, nós vamos morar eternamente no inferno. E a gente não gosta de falar disso, né? É estranho falar isso nos dias de hoje, mas Jesus foi o cara que mais falou isso. Em muitas parábolas, no final, ele falou: aquele que não andar segundo eu digo, vai para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E como nós, igreja do Senhor, estamos nos preparando, a gente às vezes acha que está muito longe, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E em Mateus, capítulo 24, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 51, olha o que ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, dos servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto,
Se o servo mau disser no seu coração: o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, e em uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhes dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Neste texto, Jesus deixa claro que se quando ele voltar, ele não achar a gente, a igreja do Senhor, fazendo a vontade dele, nós não iremos morar com ele. E a gente acha que vai demorar muito, irmãos. Mas eu ainda tenho muito tempo, eu ainda vou fazer minha faculdade, eu ainda nem casei, eu ainda vou casar. Às vezes Deus está te dando um livramento, tá? O meu é bênção, mas talvez Deus está livrando a sua vida. Mas eu refletindo, eu me lembrei de Noé. Quando Deus fala para Noé: Noé, você é o único justo, cara, que eu vi nessa terra. Faz uma arca, faz um barco aí gigante, e eu vou salvar você e sua família, mas eu vou destruir toda a humanidade. E Noé começa, acredita na palavra de Deus e começa a fazer esse projeto. E eu fico imaginando as pessoas ali vendo ele fazendo e perguntando: para que isso? E ele fala: cara, Deus falou para eu destruir isso aqui, falou para eu construir isso aqui, porque vai vir um dilúvio aí, vai acabar com tudo. E as pessoas zombando, desacreditando. E hoje a gente fala isso, mas o mundo está do mesmo jeito. A maldade nos dias de hoje está do mesmo jeito. Eu ainda peguei uma época que a gente tinha que dar bênção para o tio, bênção para a tia, bênção para a avó, ainda respeitar os professores. Não que eu conseguia cumprir tudo isso, mas eu ainda peguei essa época que, se não fizesse, puxava a orelha, tinha medo do pai e da mãe. Hoje não. Um tempo atrás, quando a gente ainda estava na outra igreja, a gente ia fazer um projeto lá de futebol, e eu fui conversar com a diretora, pedi a quadra para ela, e por incrível que pareça, era uma professora que me deu aula. E ela falou: Fabiano, espera um pouco aí. E ela foi resolver os assuntos, voltou e falou: na época de vocês a gente era feliz e não sabia. Eu falei: mas por que dava suspensão para nós? E aí ela falou: sabe o que aconteceu? Teve uma aula vaga e 2 alunos brigaram, e um machucou o outro e chamou os pais. E aí o pai chegou e falou para ela: a culpa é sua. Se você tivesse com meu filho dentro da sala de aula, escrevendo numa lousa, ele não tinha brigado. E ela falou: e o que eu vou falar? Se o pai está falando que o filho está certo numa situação dessa, o filho vai fazer o que ele quer. Ele não sabe o que é certo e o que não é, porque ninguém pune ele. E a gente está vivendo esses dias. Eu trabalho de moto, eu rodo muito São Paulo, então eu sempre estou de moto. E esses dias eu tive que pegar um ônibus. Faz tempo que eu não andava de ônibus e é até estranho. Quem aqui que precisa do coletivo durante a semana para trabalhar? E eu fiquei muito tempo sem andar. Quando eu fui subir, estava muito cheio, e com um capacete no braço. E eu falei para as pessoas: licença. E ninguém saiu do lugar. O ônibus cheio, licença para onde? E eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá atrás? E aí eu falei: licença, e ninguém. Eu falei: meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E aí o ônibus cheio, e lá atrás eu vi que um cara começou a discutir com o outro lá. E aí eu perto da catraca lá, e Jesus começou a sair num soco. E aí do nada abriu um espaço lá atrás, não sei como. E aí eu olhando o cara socando o outro, eu falei: Jesus, eu tenho que separar. Ninguém faz nada, eu vou lá separar. E aí eu lembrei de Provérbios que a gente lê todo dia: não entre em confusão alheia, não entre em briga dos outros. Mas eu falei: ninguém faz nada, eu vou lá. E eu fiquei pensando: mano, se esse cara que está batendo me acertar um soco, eu vou catar a cabeça dele e picar naquele ferro ali. Tinha um ferro assim. E eu falei: mano, eu não estou muito convertido para separar essa briga. Então eu vou ter que ficar no meu lugar, porque eu também sou falho. E depois de tudo, o cara falou pro outro: eu só não vou te bater mais porque eu sou crente.
E o outro todo estourado, a paz do Senhor Jesus, irmão. Por que você não falou que era crente antes? De qual igreja o irmão é? Aí, como estava distante, eu não vi, o cara bravo ainda falou, sou da Lírio. Eu falei, miserável. É brincadeira, gente, não aconteceu isso. Mas do ônibus que eu peguei é verdade. Tinha 2 catracas, eu falei, e agora? Eu pago 2 passagens, onde que eu desço? Fiquei perdidinho. Mas da briga é só uma reflexão. Mas a gente fala do mundo, a maldade, mas se a gente não vigiar, isso que eu falei é verdade, acontece com a gente. Se a gente não vigiar por causa de uma fechada no trânsito aí fora, acontece uma confusão, uma briga e pode gerar morte, pode acabar numa situação muito ruim. Então orem ao sair de casa, fuja do problema, evite o mal. E eu aprendi uma coisa, o diabo, ele não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe o que a gente fala. Então vai intercedendo no seu caminho, vai pedindo livramento a Deus. E um dia, quando eu comecei uma construção, eu não imaginei que Deus ia abençoar tão rápido. E foi tudo natural, aconteceu. E na época, início de pandemia, eu comecei a construir. O pessoal falou que eu era doido. Todo mundo com medo, segurando o dinheiro. E eu comprando cimento caro, ferro caro. Eu falei, se Jesus estiver à frente, isso aí vai dar certo. E está quase no final. Está até hoje lá, mas para a glória de Deus está chegando no final. E um dia eu muito feliz, parei no farol do Varginha com a moto. E um amigo que trabalhava comigo, eu falei, cara, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Superou minhas expectativas. Não sei como, mas já está, bem adiantada a obra. As contas não fecham, não bate. Se você for pôr no papel, não bate. Ele, não, você merece e tal. Não chegou no Grajaú. Eu indo, não fechei ninguém me fechou. O cara para a moto assim, cruza na minha frente e começa a me xingar todinho. Eu falei, mano, quem que é esse cara, velho? E aí, é o que eu falei, se a gente não vigiar... Há 5 minutos atrás eu falei que estava feliz. Há 5 minutos na frente, eu queria pegar aquele cara. Eu falei, não, esse cara tá me tirando. Alguém fechou ele vem descontar em mim e tal. E o cara falou, para, Fabiano, você tá louco? Você vai atrás do cara. Eu falei, não, eu vou pegar. E aqueles 2 minutos, ele falou, pô, você acabou de falar que estava feliz e o diabo quer tirar a sua felicidade. E aí eu respirei. O cara, do mesmo jeito que veio, sumiu. Eu falei, pilantra. Então, eu tenho que estar atento. Nós temos que estar atento. Porque se a gente não estiver olhando para Jesus, a gente pode perder a salvação. Assim como a humanidade, no tempo de Noé, eu estou igual o pastor, não esqueci de Noé não. Assim como a humanidade, no tempo de Noé, perdeu o direito de se arrepender. Se a gente for ler essa história, procurar os historiadores, eles falam que durou décadas para construir essa arca. Imagine as pessoas, imagine quantos amigos, quantos vizinhos, ou até parentes, vendo aquela construção e tomando forma. E eu vejo essa demora também como o amor de Deus. De falar, poxa, uma hora o povo vai entender e vai se arrepender. Uma hora, talvez eles vejam que está tomando forma e vai ver que se eles não se arrependerem, eu vou voltar. Vai acontecer. Até o ponto que Noé termina o projeto de Deus, até o ponto que está tudo ok. E chega os últimos dias, a Bíblia diz que os animais começam a chegar de 2 em 2 e entrar na arca, os casais, e mesmo assim o povo não tem a ciência, e mesmo assim o povo não tem a noção do que iria acontecer. E no final a Bíblia diz que Noé entra com a sua família para a arca e Deus fecha a porta. E então vem o dilúvio. O tempo da graça, da salvação é hoje. O tempo do arrependimento, de ter um concerto com Deus, é hoje. O tempo, talvez, você arrumar sua vida, alinhar os seus caminhos e poder salvar a sua família, assim como Noé salvou a dele, é hoje. Noé ouviu
o que Deus falou, fez o que era para ter feito e salvou a família dele. E talvez Deus te trouxe aqui essa noite para mudar a sua vida, mudar a sua história, e você ser a ferramenta de salvação para a sua família. Mas nós temos que levar isso muito a sério, porque a palavra breve, se vocês puderem, pode soltar o tema. A palavra breve significa curto prazo. Já já ele volta. Já já ele volta, vai ser rápido. Quando Ló, sobrinho de Abraão, estava morando em Sodoma e Gomorra, quando Ló estava morando lá e os anjos vão destruir aquele lugar, os anjos chegam e falam para Ló: Ló, tem mais alguém neste lugar? Parente de vocês? Filhas, genros? E ele fala: tem sim. E Ló vai falar com os caras, e eles acham que Ló estava brincando. E ao amanhecer, os anjos falam: ó, vaza, não olha nem para trás, escapa-te por tua vida, não tem mais tempo para pegar nada, não tem tempo para pegar nem os documentos. E aqueles caras ficaram e foram destruídos. E nós, quantas vezes escutando a palavra de Deus, quantas vezes Deus falando aos nossos corações, temos acesso à internet, a vários pastores, acesso a várias igrejas, e muitas pessoas hoje só falam: eu não vou mais para a igreja, esse negócio por causa de fulano, por causa de pastor, por causa daquele. Jesus, o que Jesus tem a ver com isso? Se o plano dele não mudou, se ele não desistiu da sua vida, se ele não desistiu da sua história, se ele não desistiu naquela cruz de sofrimento, se ele pagou pelo alto preço, ele pagou o alto preço pela minha e pela sua vida. Por que olhar para as pessoas? Você sabe por que muitas vezes nós paramos pelo meio do caminho? Porque a gente olha para pessoas, porque a gente olha para as dificuldades, porque a gente olha para as ventanias, mas o dia que nossos olhos estiverem somente no Senhor, nada vai nos parar. Nada. No dia que a gente pegar Salmo de Davi e falar: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. E o meu socorro vem do Senhor. Nada vai poder nos parar. Nada. Mas pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para maus testemunhos. Comece a olhar para Jesus. Como o apóstolo Paulo falou: sedes os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É muito fácil a gente olhar os maus e apontar, mas por que não, a partir de hoje, falar: eu vou ser crente de verdade, e quem viu, viu, e quem não viu, nunca vai ver uma pessoa que entristece ao Senhor. Mas prepara-te, ó igreja do Senhor, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Eu quero liberar uma palavra essa noite. Você que recebe, levanta a mão. Prepara-te, ó Israel de Deus, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Aleluia. Aleluias. E quem fala a palavra breve não sou eu. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo do 11 ao 13. Olha o que diz: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvido,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Venho em breve. Lírio, vem em breve. Mas o que você tem? Que ele fala, apegue-se ao que você tem. E o que a gente tem para apresentar para ele? São pecados e mais pecados, onde o pastor não vê, onde o líder não vê, onde a família não vê, mas ele está vendo. São desculpas e mais desculpas. É porque eu estava trabalhando. Porque você não sabe a minha correria. Mas ele sabe e ele vai voltar. E se a gente não estiver preparado, a gente não vai subir. E a gente não vai ter coragem de ousar a falar, mas Senhor, pelo temor ao santo poder que há em Deus, se um dia qualquer pessoa ficar, ela vai abaixar a cabeça e falar, poxa, eu sou um burro mesmo. Ainda mais aqueles que estiveram na igreja escutando uma palavra dessa, eu tive a oportunidade de poder ir ao céu e eu fiquei para trás. Como o pastor ministrou aqui, uma criança subindo do berço, ou dois trabalhando, de repente você está falando com seu amigo e ele subiu. E você ficou, e agora já era. Porque o Espírito Santo também vai subir, irmãos. E hoje o que nos convence do pecado, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence hoje. Não faz isso que é pecado, não faz isso que Deus não se agrada. E o dia que Ele subir, acabou. Aí essa terra vai ser muito ruim. E preparando esse sermão, preparando essa palavra, Deus me fez imaginar como vai ser. Ele fala, ao vencedor. Ao vencedor, imagina depois de uma vida de renúncia, depois de uma vida de luta, depois de uma vida de sofrimento, sim, irmãos. É guerra, é batalha para a gente estar de pé diante de Deus, a trabalhar a semana toda. Mas eu imagino no dia que Ele voltar, no dia que acontecer, Ele falar, bora. Ele não vai falar, eu não imagino, meus amigos não falam meu nome, Fabiano. Meus amigos íntimos me chamam de Biano. E eu fico imaginando Jesus chegando e falando, bora Biano, bora, você venceu. Bora Kaique, bora Filezinho, vamos, você conseguiu chegar. Mas não vai ser só assim. Não vai, porque o filho pródigo, se a gente for ler, a Bíblia fala que o filho saiu da presença do pai, e quando ele volta, ele tinha pecado muito, ele tinha errado muito, e o pai sai correndo ao encontro dele e beija. E Deus, se Deus pagou esse alto preço pelas nossas vidas, se Ele nos ama tanto, que mesmo o dia que a gente erra, Ele não desiste de nós. Mesmo o dia que a gente falha, a gente tropeça, a gente fica triste, mas se a gente se prostrar aos pés dele, Ele não desiste de nós. Eu não imagino que vai ser assim. Cabeça, você pode subir aqui um pouco? Cabeça é porque é o apelido dele mesmo, desde moleque. Eu imagino ele vindo. Eu imagino Jesus, eu paguei um alto preço pela sua vida, e você não é mais servo, você é meu amigo. Entra no reino do meu Pai, porque você venceu. Que bom. Oh, aleluia. Obrigado, amigo. Eu creio que vai ser assim. A gente não consegue entender o amor de Deus pelas nossas vidas. Mas mesmo se você errou hoje, mesmo se você errou durante a semana, se você parar agora e fizer uma oração aí, e Deus vê verdade seu coração, e você fala, Senhor, eu queria isso, me perdoe. E eu começo a ver o Espírito Santo assim, aleluia, aleluias, porque Ele nos ama. Porque esse é o propósito, a gente morar com Ele eternamente. A Bíblia diz que Ele não sente prazer na morte do ímpio.
Deus não sente prazer na morte daquele que está distante dele, mas Ele sente prazer naqueles que chegam ao último dia. Ele fala: não se turbe o coração de vocês. Eu não falei que as moradas estavam prontas? Entra aí, amigo. Entra. E talvez a gente meio sem graça, sem entender, eu vai falar: poxa, você esqueceu o que eu falei? Eu falei que onde eu estivesse, você estaria também. Eu não falei que onde eu estivesse, vocês estariam. Eu não falei que tinha moradas. Eu não falei que estava tudo preparado. E aí a gente chega no céu e vê aquela maravilha, aquela coisa mais linda que a gente, olhos não viram, ouvidos não ouviram, a mente humana não dá para imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que vão chegar lá, para aqueles que vão vencer. Mas nós temos que estar dispostos a fazer nosso papel, porque Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E para Jesus trazer uma palavra dessa, irmão, nos dias de hoje para a igreja, onde todo mundo está pensando em meios materiais, em prosperidade, agradeça a Deus que Ele te ama tanto, que se vier essas coisas, Ele é Deus. Mas se não vier, Ele continua sendo Deus. E o mais importante não é o que a gente vai passar aqui nessa terra. O mais importante é a gente morar eternamente com Ele. E eu fico imaginando o amor, a paciência dele. Quando eu era criança, adolescente, até os 14 anos, eu fui criado na igreja. E depois, por rebeldia, por algumas coisas que aconteceram, meus pais se separaram. Eu falei: poxa, que Deus que é esse que permitiu isso? Eu não entendi muito bem na época, não tinha a cabeça que tenho hoje. E acabei fazendo besteira, saindo da presença de Deus. Mas mesmo indo para o mundo, mesmo bebendo, mesmo usando droga, chegava num sábado, num domingo, uma segunda, aquele vazio enorme que entra, aquele buraco enorme. E aí quando eu estava muito mal mesmo, aí eu procurava uma igreja. E aí eu chegava naquela igreja, independente da placa, eu sempre sentia a presença de Deus, porque eu ia com o coração para ver Deus, para ver Jesus, porque eu precisava dele. E nunca, irmãos, que eu busquei assim, mesmo depois de uma semana de bebida, de droga, de bagunça com mulher, nunca eu cheguei num lugar onde Deus me rejeitou. Eu ficava até constrangido, porque eu entrava, eu sentia a presença dele, eu pedia perdão. Eu falava: agora eu vou ser crente. Mas aí eu era sem vergonha, aliviava, tirava aquele peso do pecado. E aí eu ia e me sujava de novo. E quantas foram as vezes que Ele teve paciência comigo? E quantas foram as vezes, até o dia de antes de eu chegar na igreja, na Lírio Varginha, antes de eu chegar, eu falei: eu vou ser crente. Dessa vez eu vou ser crente de verdade. E eu fui decidido, e eu me lembro que ao entrar lá, eu já falei aqui algumas vezes, e eu falei: Senhor, só me ajuda a vencer esse primeiro ano. Eu sei que o primeiro ano o diabo vai tentar muito contra a minha vida, e eu fiz meu papel. Eu falei: eu quero ser crente, Deus está me aceitando de novo, Ele nunca me descartou, eu vou ser. E aí a quinta e a domingo, procurava sempre estar com os meninos, e naquela época a gente tinha o Summerson, o Zafá, e às vezes a gente chegou a visitar outras igrejas, e eu via esses caras orando, e eu falava: mano, esses caras é super-herói, é super crente, os caras têm uma força, um vigor na oração, a presença de Deus. Eu nunca vou conseguir ser igual a esses caras não, e também nem quero ser fanático assim não. E hoje estou aí, ó, terça, quarta, quinta, às vezes sexta, domingo, mas porque eu entendi o que eles entenderam, eu não consigo mais ver sem a presença de Deus. Eu não tenho outro lugar para onde ir. Eu descobri o tesouro maior. Eu não quero ir pelos atalhos, eu não quero ir pelos becos,
Eu sei o caminho é Jesus. Eu vou indo dia após dia, passo após passo, mas uma coisa eu sei, Ele vai voltar. E eu gostaria de concluir com Apocalipse, capítulo 22, do versículo 10 ao 15. Glórias a Deus. E se Deus está tratando o seu coração, conversa com Ele aí. E eu tenho certeza que essa noite é uma noite muito especial para muitas pessoas aqui. Diz assim, ó: então Ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar justiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Até o 15 a gente vai ler, tá? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Foi o que a gente imaginou aqui. Mas olha lá, ó, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mas essa noite ainda dá tempo de a gente se arrepender. E eu gostaria que vocês ficassem de pé. E nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, gostaria que a gente fosse bem sincero com o Senhor. Se porventura você tem vivido dias, você sabe que não é o propósito dele, este é o momento que Ele te dá de pedir perdão. E como eu falei, Ele não vai te julgar, Ele não vai apontar o dedo. Se Ele vê verdade que você quer mudança, Ele vai te perdoar. Se Ele vê verdade que você quer uma nova oportunidade, Ele vai te dar. Se há alguém aqui da igreja do Senhor que precisa, Senhor, preciso de mais força, mais vigor. Essa semana eu passei raspando na grave. Ele vai te encher, Ele vai derramar o bálsamo, Ele vai te levantar, mas Ele não vai deixar você parar nas tempestades. Mas este é o momento de a gente ser sincero com o Senhor. Curve suas cabeças e fale para o Senhor a sua realidade.